boa tarde a todos. O Poder Executivo se encontra aqui nessa tarde reunido para a apresentação, então, do convênio de cooperação de celebração do Estado de São Paulo, o convênio, de cooperação que celebra com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos e o município de Assis. Então, a finalidade da audiência pública de hoje é a participação popular na celebração deste possível convênio, dessa possível renovação desse convênio de cooperação. Eu, então, concedo a palavra ao secretário de Obras, Clóvis Marcelino, para que faça as considerações iniciais. Boa tarde a todos. Bastante afônico hoje, mas nós vamos tentar transmitir essa audiência para que nós possamos levar em curso o que apregoa e pede a Lei 11.445 de 2007. Ela diz, primeiro, que o gestor da situação do saneamento básico de água e esgotamento é o município. O município que é o gestor de todo o complexo, de toda a situação. E para que isso aconteça, ela tem que ter uma política elaborando um plano de saneamento básico. No caso de Assis, Assis elaborou o plano de saneamento básico de água e esgotamento de esgoto, aprovado pela Lei Municipal 6.399, de 28/11/2017. Dando prosseguimento, então, a esta situação, deparamos com a concessão que até então é o que ocorre dentro do município, junto à empresa Sabesp, que é quem hoje coordena os trabalhos de tratamento e também escoamento de esgoto. Estamos com esse plano, com esse convênio, com essa concessão, há 7 anos já vencido. Fruto de um apontamento do Tribunal de Contas, já desde 2011, primeiro o apontamento, e depois do apontamento nós tivemos, então, uma sugestão, uma recomendação do próprio Tribunal de Contas para que seja evoluído essa situação e regulamentado, de fato, essa vacância, essa situação dos 7 anos em que encontra-se com esse contrato vencido. É sabido que o município, nesse período, mesmo com a atividade da empresa Sabesp aqui, e mais toda a parte de aplicação que ela tem feito no período, né, o município não tem oferido resultados diretamente. Então, nós estamos tendo hoje um prejuízo incomensurável financeiramente por conta de que não se há uma recíproca direta, porque não há uma outorga e não há uma recíproca direta. Mas essa audiência hoje, ela quer nos nortear, ela é para nos nortear no sentido de que nós possamos começar uma tratativa, de fato, de quais caminhos nós iremos tomar. Muito bem. Por que estamos falando Sabesp? Porque a Sabesp já encontra-se com esta concessão em vigência há muitos anos, mesmo com esse contrato vencido. A normatização, a partir de 2007, diz que, na verdade, hoje não seria mais uma concessão. Seria um convênio, né, uma cooperação já não seria mais entre o município e a Sabesp de uma forma direta, mas entre o município e o governo do Estado, através da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, que, por sua vez, então, depois de assinado esse convênio, o Estado chamaria ou levaria a estar operando a Sabesp. Fomos pesquisar por que nós teríamos que fazer com a Sabesp, ou não.
de umas entrevistas, numa das reuniões que nós tivemos de trabalho com a Sabesp, foi nos apresentado que durante todo esse período de sua atuação aqui, a empresa investiu, óbvio, recebeu, mas foi gerado um passivo enorme. Esse passivo, ele, claro, se ele existe, ele tem que ser pago pelo município. Fomos ver outros municípios da maneira que operavam e o que havia acontecido. Um deles, que foi um dos últimos a efetivar esse convênio de cooperação celebrado aqui entre o município e o governo, foi Presidente Prudente. O Presidente Prudente ficou, salvo engano, aproximadamente 11 anos numa demanda, contestando a situação exatamente do passivo deles lá, querendo saber até que ponto ia, e que o município queria, conforme apregou a lei, fosse por autarquia ou por outro tipo de convênio, ou mesmo de concessão, que não com a Sabesp. E, ao final da ação, transcorrido todo esse período, o município, a sentença foi promulgada em 7-0, determinando para que o município realmente ele tem, sim, ele tem o direito de fazer de outra forma, que não com a Sabesp, contando que fosse ressarcido os cofres da empresa no valor daquele passivo que ali fora discutido. E a CIS não foge à regra. Nós estamos numa situação de um passivo enorme apresentado. Aí nos perguntam, mas como é que você sabe se esse passivo é real, de quanto que ele é de fato ou não? Fomos também perguntar para a empresa, a Sabesp, como que nós... Desculpa, gente. Como que nós comprovaríamos isso daí? Bom, a Sabesp é uma empresa que tem as suas ações negociadas em bolsa de valor, é uma empresa auditada, é uma empresa de capital misto, é uma empresa que tem que prestar conta de todo o seu balanço. E, assim como em Presidente Prudente aconteceu, se o município achar conveniente, deve nomear um auditor independente e arcar com estes custos aí. Em Presidente Prudente, gerou em torno de R$400 mil. É um número que hoje o município de Assis não poderia se dar ao luxo de estar gastando para se auditar uma empresa que já é auditada. Só apenas uma complementação, esse valor seria o custo da auditoria, né, que nós teríamos que arcar para, então, se comprovar esse se gasto, esse passivo, né, é do tamanho ou é menor, ou seja, de qualquer maneira, se depararia com um valor impagável praticamente pelo município. E em se constatando que o valor está adequado, teríamos que, então, depositar esse passivo numa eventual mudança de empresa, né, ou mesmo de assumir a responsabilidade de fornecer o saneamento básico no município. E fomos informados, então, que esse poderia ser dividido em até 4 vezes, 4 anos, né, de forma que nós não temos hoje caixa e condições de estarmos sanando isso. Mas, até foi discutido, se tiver uma linha paralela em que se possa realmente sanar esse passivo, aí muda-se completamente. Hoje a realidade é esta, nós não temos outra visão, não temos como. Em cima disso daí, então, há necessidade de que seja feita uma lei autorizativa através do Poder Legislativo, da Câmara Municipal, para que o Executivo, então, possa começar uma rodada de, digamos, negociação a nível de presidência, de Sabesp e mesmo de governo, para os moldes em que
esta concessão, não, essa cooperação vai acontecer. Vai acontecer. Nós não chegamos ainda nesse ponto. Isso é uma segunda etapa de como se proceder ou o que se vai fazer. Basicamente, hoje, estamos aqui para que nós apresentemos a situação desse passivo, o caminho que estamos propensos a tomar, exatamente em razão de um apontamento do Tribunal de Contas, o prejuízo que o município tem tido nesses anos, milhões por ano, né, por conta desse contrato vencido, que poderiam estar sendo revertidos em insumos, que poderia estar sendo revertido em obras, que poderia estar sendo revertido em buracos, em pavimentação, em galerias, em sumo, por parte do município. Foi-se colocado, então, através do plano municipal, aquilo que deverá ser aplicado nos próximos 30 anos pela empresa que fará o gerenciamento deste plano, desse termo de cooperação aqui, no caso a Sabesp. Chegou-se pelo plano no valor, né, de 56 milhões, entre insumos, entre investimentos novos durante esses 30 anos. E depois, por uma lei, por uma emenda, né, foi-se, então, adicionado o distrito industrial, que, a princípio, estava fora. E que é perfeitamente factível de ser executado as obras ali, os equipamentos mínimos de água e esgoto naquele local, com a adesão daqueles que ali terão que usar. 95% foi o número que nós chegamos de usuários. É perfeitamente factível para os próximos anos também a inclusão e a execução desses equipamentos de água e esgotamento de esgoto lá no distrito industrial. E os outros locais também colocados, no caso da FICAR, toda a parte da CETESB, Polícia Ambiental, já estaria sido contemplado, mesmo não estando lá elencados naquele plano, e o parque em si, a ficar o lado de dentro, seria na necessidade do próprio parque em estar pedindo esse complemento desse benefício, desse equipamento lá, e, óbvio, teria que ser bancado por quem está pedindo essa extensão ali dentro, porque é uma área particular. Então, basicamente, nós temos o interesse de estarmos apresentando para que nós tenhamos o quê? Uma autorização do município, junto ao governo de estado, de estar iniciando toda uma tratativa de uma negociação para que nós possamos regulamentar todo esse período em que se encontra, então, em operação a empresa no município de Assis, porém, com o seu contrato vencido. Então, a grande importância dessa audiência vem na compreensão, né, dos munícipes e de toda a população com relação a essas questões, né, do custo que implicará ao município uma eventual alteração de empresa, e assumindo-se que nós não temos condição de fazer isso, então precisamos de uma legislação autorizativa para que o Executivo vá, então, fazer as tratativas junto ao governo do Estado e trazer, então, possibilidade de investimento, né? Investimento esse que não ocorre já há 7 anos por conta de um contrato vencido que não era possível de ser renovado por conta, refeito por conta de não haver um plano de saneamento, e que agora temos. Então, uma vez que essa tratativa estiver finalizada, nós teremos, então, uma nova audiência para aí sim entrar em detalhes minuciosos sobre os contratos, né? Então, seria uma nova etapa. Não estamos ainda nessa etapa, né? Esse convênio, essa assinatura, essa cooperação, esse convênio de cooperação celebrado, a regulação e a fiscalização ocorreria por conta da Arcesp e do próprio governo do Estado, em conjunto, claro, com o gestor, que é o próprio município. Então,
inclusive tarifamento. Não é a empresa, nem é o município que tarifará ou que determinará qual o valor dessas tarifas, mas creio que através de uma bolsa, uma cesta de preços, de equipamentos, de tudo que a própria Arcesp adotaria para determinar, independentemente se a CIS é superavitário ou não, qual seria o valor desta tarifa, levando-se em conta o estado ou os locais em que a empresa atua. Então, há uma certeza de que o município tem de quem cobrar uma ação, uma posição, uma eficácia nessa cooperação, porque a agência que regulará e que vai realmente estar dando suporte e aporte ao município é a Arcesp, em conjunto com o governo do estado. O objeto é claro, né, que é a adução da água, que é a retirada, o transporte dessa água aí, o esgoto, o entancamento, enfim, e a distribuição, né, para todos os munícipes. A determinação para que a empresa, no caso da Sabesp, do que ela tem que fazer, quer dizer, a congregação do plano municipal, essa é a base, ali é que está elencado realmente tudo aquilo que são as necessidades do município para os próximos 30 anos e que ela terá, então, que estar cumprindo, trazendo como embasamento o plano que vai dar os nortes, as diretrizes para a empresa poder estar atuando nesses 30 anos aqui. E como eu falei, trata-se do programa, né, de ser celebrado com 30 anos, que tratará, então, da captação, a adução, tratamento da água bruta, adução, reservação e distribuição da água tratada, coleta, transporte, tratamento e disposição final de esgotos e sanitários. As obrigações, fala das obrigações do Estado, né, que o Estado que estabelece as metas, define a política de saneamento básico e também o tarifamento, né, e a avaliação do cumprimento dessas metas no período, junto com a agência, a obrigação do município, que tem que dar suporte para que a empresa possa estar trabalhando, seja com cessão de passagem, seja com respaldo para poder, alguns locais em que tem que ser feito, como que é o termo? Intervenções, né, e servidões de passagem para que a empresa possa trabalhar. E, é claro, isso fluindo de uma forma tranquila, ao final dos 30 anos, destes 30 anos, a empresa, esse patrimônio, esse passivo, deixará de existir. Então, não existirá, e todo o patrimônio, todo esse ativo, todo esse retorna ao município, que então poderá, eu acho que não estarei aqui para poder fazer uma nova audiência pública, mas poderá sim, dona desse patrimônio, dizer o que vai acontecer, se vai por autarquia, se vai por serviço autônomo, se vai terceirizar ou não a partir disso. Hoje, nós deparamos, como eu disse no início, com essa situação do passivo. E temos que dar um direcionamento a isso, o que fazer. O que eu estaria apresentando seria isso. Você quer completar, Fábio? Sim, nós fizemos uma consulta pública, né, também deixamos essas informações todas à disposição no site da Prefeitura, né, e não tivemos aí nenhuma colocação de nenhum munícipe, e agora nós poderemos... Está desde o dia 5 de dezembro. E nós podemos agora, então, ouvir, né, temos aí pessoas inscritas, talvez os demais membros da mesa que quiserem fazer alguma consideração a respeito, né, desse tema, então, acredito que seja o momento. A lista de inscritos já será providenciada.
Então, a audiência tem, por fim, ouvir os participantes que foram inscritos previamente para que pudessem fazer uso da palavra. Após a exposição, então, de nós aqui, dos responsáveis pela audiência, cada inscrito, obrigada, poderá fazer uso da palavra pelo tempo de 3 minutos e prorrogável por mais 1 minuto. Eu vou passar, então, a palavra para o Dr. Anderson, advogado da Sabesp, para que ele possa fazer as considerações que ele entende pertinente. Boa tarde a todos. Queria agradecer imensamente pelo convite. Clóvis, muito bem explanou aí, gostaria de agradecê-lo também diretamente, em nome de quem eu agradeço aos demais. Doutora Marina, Sônia, amiga de longa data, e também em nome de quem eu cumprimento a todos os demais presentes. Eu gostaria inicialmente, como muito bem colocou o Clóvis, até 2007 o saneamento do Brasil não tinha regulamentação. A partir de então, com a edição da Lei 11.445 de 2007, as coisas mudaram substancialmente. Antes, no município de Assis, a Sabesp, ela planejava todas as ações através de um contrato de concessão. Ela era quem planejava as ações, quem executava, quem operava os serviços, quem autofiscalizava. Então, todas as competências estavam na mão da operadora. E isso, a lei foi muito feliz nesse sentido, de separar. Está separando aí os agentes. E nisso, a titularidade, né, logicamente, não poderia ser diferente, ficou com o município. Cada qual deve fazer sua política pública, e Assis, felizmente, né, com a edição da Lei 6399, finalmente, né, pôde estar definindo as bases, né, da política pública de saneamento básico no município de Assis. Uma vez editado o plano de saneamento básico, aí sim podemos, né, dar início às tratativas dessas questões, né? Como muito bem pontuou, até o próprio Tribunal de Contas, né, andou realizando alguns questionamentos, e a coisa, como estava, não poderia continuar. A Sabesp operando, né, em caráter precário. É claro que eu, como um dos funcionários da empresa, a Sabesp nunca deixou de investir. Mesmo em caráter precário, é bom que se frise que ela nunca deixou de investir aqui no município, mesmo sem segurança jurídica, vamos dizer assim. Mas essa situação realmente tem que se resolver. E muito bem colocou o Clóvis, o plano, ele direciona 3 possibilidades aí. O município, através de uma autarquia, através de uma autarquia, gerir o saneamento, ou licitar, ou celebrar um convênio de cooperação com o Estado, onde a prestadora oficial do Estado é a Sabesp. E para a felicidade da empresa, dentro da conveniência e oportunidade do município, que é o titular, né, tem a intenção de celebrar esse convênio. Só que para que isso ocorra, é necessário uma lei autorizativa, que o Poder Executivo negocie com o governo do Estado e, consequentemente, a Sabesp também, as bases dessa contratação, nova contratação. Antes, contrato de concessão, agora contrato de programa. Quer dizer, o município que diz onde vai se investir, até porque o plano de saneamento básico vincula o prestador de serviço. A Sabesp agora passa a ser simplesmente uma prestadora de serviços do município. O município que vai dizer onde quer que sejam realizados os investimentos. Então, muito bem colocou o Clóvis, né?
essa lei permite que o Executivo inicie as negociações. Até porque, no passado, foi feito diferente. Primeiro negociou e depois as questões da autorização para a celebração do convênio acabou não fluindo. Então, dessa vez, primeiro, autoriza-se a negociação através da lei autorizativa. Posteriormente, é necessário audiências públicas da contratualização em si. Então, o caminho que escolheu a Assis, eu acredito que esteja no caminho certo. Essas são minhas considerações. Obrigado. Obrigada, doutor Anderson. Lembrando, então, que a recomendação do Tribunal de Contas é clara, dizendo regularize a relação jurídica contratual com a Sabesp. Então, o município de Assis não tinha um plano de saneamento básico há 12 anos, que estão tentando, então, o município fazer esse plano de saneamento. A administração conseguiu destravar essa pauta. E lembrando também que esse plano ele visa a universalização do acesso, a integralização de políticas públicas, o abastecimento de água, esgotamento sanitário, eficiência e sustentabilidade, transparência das ações, integração das infraestruturas e serviços com gestão eficiente de recursos hídricos, segurança e qualidade na prestação do serviço. Eu vou, então, abrir a palavra para quem está inscrito. O inscrito para fazer uso da palavra é o senhor Valdevan Eloy de Góes. O senhor tem 3 minutos para fazer uso da palavra. Boa tarde, boa noite, né? Com alegria que a gente participa dessa sessão, mas a gente fica triste porque já está tudo direcionado. No dia 28/11, no site da Prefeitura, o senhor prefeito disse o seguinte: o município acumula milhões de reais de prejuízo por não ter renovado com a Sabesp. Em seguida, ele disse: nós pretendemos renovar com a Sabesp, porque nós, moradores de Assis, nunca tivemos problemas com a água e, além do mais, o município não tem recursos para assumir esse passivo. É engraçado, o senhor Clóvis disse aqui que nós temos dificuldade para solucionar. Mas quem deu causa a tudo isso? Foi os agentes políticos da época. E os agentes políticos, prefeito, Câmara, tinham a possibilidade de receber 47 milhões na época, né? Em 11 parcelas, e não recebeu. E hoje o município quer renovar, está aqui, praticamente já está delineado. O propósito, o objetivo é renovar com a Sabesp. E a Sabesp, como gestora, tem causado dano ao meio ambiente. Tem sofrido ações civis públicas. E como que vai resolver isso? A lei de concessão de 30 anos atrás diz que, quando terminasse a concessão, deveria fazer o ajuste. Agora, nós precisamos resolver, mas também precisamos responsabilizar as pessoas que deram causa à não regularização. Vai envolver agente político? O senhor prefeito, à época, no dia 29/12/2011, estava aqui na sessão, vereadores não compareceram para aprovar a regularização. Então, são responsáveis. No começo do ano, eu pedi um requerimento para a Sabesp. A Sabesp disse que não tem nada a ver com isso, não vai fornecer nada. Mas o cidadão não tem direito à informação. Fiz o mesmo requerimento. Mas não me
Mais 1 minuto, por favor. Obrigado. Fiz o mesmo requerimento para o senhor prefeito e não respondeu. 4 meses. A Câmara também não respondeu, ninguém responde. E o cidadão, o munícipe, que tem o direito a um bom governo, um governo de excelência e de eficácia, fica a ver navios. Precisamos, sim, regularizar. Mas o município... Eu fiz a pergunta, nesses 7 anos, quanto que entrou para o município? Não foi respondido até hoje. Então, fica difícil. O jogo já está marcado, o resultado já está definido, fica difícil para o cidadão. Eventualmente, alguém que não tenha se inscrito quer fazer o uso da palavra? Eu vou abrir a palavra, então, para o prefeito municipal, José Fernandes, para que ele possa fazer as considerações. Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade, quero agradecer os nossos nobres secretários, colaboradores da Prefeitura Municipal de Assis, os diretores, engenheiros, advogados da Sabesp. Eu quero, na verdade, eu não iria usar a fala, tendo em vista a pequena quantidade de pessoas aqui presente, população em si, mas é necessário nós estabelecermos aqui algumas diretrizes, algumas metas e algumas falas que é importante. Como está sendo transmitido para a TV Câmara, é necessário que a população tenha compreensão do que realmente nós estamos propondo. Nós estamos propondo de forma clara, já dissemos isso na Câmara, aqui com os vereadores, já dissemos na Associação Comercial, já dissemos no gabinete, que o caminho a qual o Poder Executivo vai percorrer vai ser a renovação com a Sabesp. De forma clara. Nós entendemos que a Sabesp, ela não é problema, ela é solução. Pergunto a você, cidadão, me elenque 10 problemas que nós temos na nossa cidade. Você vai elencar que nós temos problema de saúde, nós temos problema de buraco na rua, nós temos problema de lixo, nós temos problema de falta de creche, nós temos problemas e problemas. Menos água. Nós não temos água. Água não é problema, água é solução. Ah, mas paga caro. Não, água não é problema em Assis. Então nós, através da nossa política de governo local, nós decidimos renovar com a Sabesp. Isso é uma parte, é o caminho que nós vamos percorrer. Para isso, nós já comunicamos os vereadores, fizemos reuniões, fizemos com a Associação Comercial, com alguns segmentos da sociedade. Mas também é bom deixar claro, por exemplo, quando eu disse em algumas entrevistas, que muitas pessoas que hoje não estão presentes aqui, que deveriam ser criminalizadas no passado, que tumultuaram, que inviabilizaram uma negociação com a Sabesp lá atrás. Que na época, e o doutor lembra, ela se propunha a pagar 45 milhões de reais, em alguns anos, eu não me lembro agora. E eu, naquela ocasião, era de forma clara, eu e o ex-prefeito Ricardo Pinheiro, a gente dizia, olha, nós somos favoráveis, prefeito, manda logo esse projeto, que nós precisamos renovar, o município não pode levar prejuízo, ou seja, o município vai perder dinheiro. E nós mantivemos essa posição. E por outros motivos, eu também aqui não sei, não consigo entender, o projeto não chegou a essa casa. Naquela ocasião nós já éramos, então não há incoerência, há uma coerência total naquilo que nós estamos decidindo e aquilo que nós tomamos. Esse é o caminho. É claro, se o município tivesse renovado em 2010, 2011, né, doutor? Acho que era mais ou menos. O município de Assis hoje estaria com outra cara. Qual a outra cara? Teríamos ruas
recapeadas, teríamos mais creches, teríamos mais serviços prestados. É óbvio, 45 milhões injetados na economia local, a cidade estava um cartão postal. Aquele povo intransigente, uns morreram, outros estão no meio do caminho, mas nós vemos a pressão que se fazia aqui com alguns vereadores para não renovar. E isso ficou no meio do caminho, passou. Aí a gente pega uma outra parte. 2012, eu fiquei ausente da vida pública. Nós percebemos que o ex-prefeito tentou fazer uma discussão, não conseguiu avançar na discussão com os vereadores, e nós entendemos que, nesse período que ficou, a Sabesp está operando por decreto, o município levou prejuízo. Claro que levou prejuízo. Deixou de receber recursos. O município é pobre, o município é carente, é deficitário em políticas públicas, e nós precisamos de recursos. E numa renovação, é claro que nós vamos propor uma discussão mais profunda de contrato, de cláusulas, de alguma coisa a mais, mas isso numa fase lá na frente, de forma limpa, de forma transparente, como nós já fizemos com os vereadores, né? Mostrando exatamente como que nós queremos fazer isso, como fizemos a primeira reunião com os diretores da Sabesp no gabinete, com todos os vereadores, convidamos os vereadores por AR, para que depois ninguém reclame, eu não fui convidado, convidamos isso, vamos fazer isso sempre, não há pecado nenhum, há transparência total. E nós fazemos umas contas, se o município tivesse renovado em 2010, se não tivesse obtido aquele contrato de 45 milhões, fosse outras condições, fosse outras formas de recebimento. Vamos supor que quase 8 anos, 9 anos, né? Que o município pudesse estar, no mínimo 20 milhões de reais, tivesse recebido nesse período, como que estaria a nossa cidade hoje? Como que estaria a nossa cidade, gente? Estaria linda, maravilhosa, com 15, 20 milhões de reais. Nós recapeamos essas ruas inteiras que estão aí, deterioradas, esburacadas, e aí vai sim, uma boa parte são os buracos escavados pela Sabesp, que criou problema, e conserta e nunca mais conserta, vocês sabem disso. É uma questão técnica, inclusive, que vocês explicaram. Você abre uma vala, depois você não consegue compactar, e você não consegue acomodar isso. Então nós precisamos fazer investimento maciço em infraestrutura, esse é o calcanhar de Aquiles da nossa administração, né? Ou seja, a falta de investimento em infraestrutura é um deles. Então, de forma muito clara, nós enxergamos isso e vamos caminhar isso com tranquilidade. Porque criou-se, aqui na década de 80, um mito, uma inverdade, que renovar com a Sabesp era sinônimo de propina, de corrupção, de dinheiro, de mala de dinheiro. E nós não compactuamos, não aceitamos sequer ouvir isso. E muitas vezes eu estou em alguns lugares, as pessoas falam, prefeito, vamos renovar com a Sabesp e vocês vão ganhar dinheiro. Eu falei, cara, nem admito você falar assim comigo. Eu tenho berço, nós temos origem, gente. Vamos renovar em benefício à nossa população. E quem vai renovar isso, quem vai autorizar isso, não é o prefeito. O prefeito vai fazer o caminho. Quem vai autorizar, dar essa autorização, para que a gente possa negociar, é a Câmara de Vereadores. É os nobres vereadores que irão apreciar a matéria e dizer, olha, nós queremos renovar. Eles vão dizer, de repente nós não queremos renovar. Não há problema por parte do prefeito. Há por parte da população, a população vai cobrar. De que forma nós podemos renovar e receber recursos, ou outra forma de benefício? Nós estamos fazendo a nossa parte. E a Marina diz, o apontamento do Tribunal de Contas é muito claro. Manda-se renovar com essa Sabesp, né? Está ali. Ontem nós recebemos uma conta do ex-prefeito. Não tem outro caminho. É um contrato que está aí e que a gente tem que solucionar. E nós vamos propor caminhos. Vamos mandar o projeto para a Câmara, cumprindo as formalidades regimentais, que seria as audiências públicas, seria uma ampla discussão com a sociedade. E nós percebemos que a população não está aqui, os vereadores não estão aqui, convidaram para uma outra reunião, essa reunião já estava marcada há 15 dias, mas infelizmente marcaram o mesmo horário, nós não temos nenhum vereador aqui, né? Mas vamos fazer mais uma audiência pública, para que não paire dúvida entre a população. Vamos convidar novamente, como nós temos a consulta pública nas redes sociais,
para que as pessoas participem. Dê ideia, dê publicidade naquilo que nós estamos fazendo. Depois nós vamos enviar essa casa. E os vereadores, são eles que vão dizer, olha, vamos renovar. Não queremos renovar. Nós não vamos criar problema. Nós vamos dizer o seguinte, nós estamos fazendo a nossa parte. Como nós já destravamos inúmeras pautas nessa cidade com o apoio dos vereadores. Eles nos propuseram várias pautas que nós destravamos nessa cidade, né? Como a reforma administrativa, como o projeto de loteamento, como, por exemplo, o Plano Municipal de Saneamento, né? Enfim, a coleta de lixo, por exemplo, nós estamos destravando. Nós, com o apoio da Câmara Municipal, estamos fazendo isso, né? Com a observância, com a crítica dos vereadores, que é importante, e nós vamos fazer um processo natural, tranquilo. Em janeiro, cumprindo as formalidades regimentais, nós estaremos enviando. As comissões vão avaliar e vai ter condições do plenário apreciar a matéria. De forma tranquila. Nós já estamos numa fase avançada. Num segundo momento, nós vamos em São Paulo, vamos convidar todos os vereadores para participar da reunião com a diretoria da Sabesp. Depois nós vamos propor uma negociação maior. Isso tudo é feito de forma clara, de forma aberta, gente. A nossa administração... Vocês nem divulgaram isso aqui. Aqui não tem ninguém da população. O meu senhor, o senhor está desequilibrado, é melhor o senhor ficar quieto. Eu quero dizer para vocês que, de forma tranquila, essa proposta de carta consulta ficou 15 dias nas redes sociais, em todos os jornais. Todos os jornais. Por favor, se o senhor quiser fazer uso da palavra, o senhor se inscreva lá. Todos os jornais, nós demos ampla divulgação. Isso faz parte. Nós estamos propondo em renovar com a Sabesp. Nós vamos respeitar os direitos dos vereadores de fazer a escolha. Os vereadores foram eleitos para representar o povo. É eles que vão decidir. É eles que vão propor. Renove ou não renove. De forma tranquila, de forma transparente, de forma harmoniosa. Nós não podemos mais trabalhar com decreto, com autorização por decreto, como a Sabesp está operando há muito tempo. É por isso que nós, para destravar mais uma pauta, nós estamos propondo encaminhar a essa casa um projeto de lei autorizativo para renovar com a Sabesp. Então, para as pessoas que estão em casa assistindo, saibam exatamente quais os caminhos, qual a forma que nós estamos fazendo para propor destravar mais essa pauta. Agradeço a todos, obrigado vocês pela presença, por estarem aqui prestigiando essa audiência pública. Obrigado. Só para elucidar aqui algumas questões, porque nós tivemos... Só para elucidar uma questão aqui, nós tivemos uma divulgação desta audiência pública por edital em jornal, edital em jornal, vários jornais, notícias locais publicadas pela internet. Nós divulgamos para todas as mídias regionais, rádio, né? Então, esta audiência ela foi, sim, divulgada amplamente. Então... Com licença, nós temos... olha, com licença, nós estamos aqui num ambiente democrático, num ambiente em que todos são civilizados e educados. Então, o senhor espere a sua vez de falar. O senhor se inscreveu, o senhor vai ter a oportunidade de fazer a utilização do microfone. Nos 3 minutos, ele é expositor, ele não está fazendo uso da palavra, ele é expositor. E o senhor se inscreveu para fazer uso da palavra. Fora do tempo, que o tempo já passou também, para falar. Bom, os expositores querem falar mais alguma coisa? Sim. Senhor Valdevan, o senhor pode fazer as suas considerações no site da Prefeitura Municipal. A consulta pública ela tem a mesma finalidade da audiência aqui. O senhor pode fazer por escrito tudo aquilo que o senhor queria falar. Sim.
Então, democraticamente, eu estou respondendo ao senhor que nós temos que respeitar aqui as pessoas que querem dizer. O senhor usou a palavra, disse o que o senhor queria dizer, e é isso. Então, o senhor pode utilizar a consulta pública, que ela vai ser incentivada da mesma forma. Sim, sim. Sim. Foi. Não, fora do prazo. Fora do prazo. Ok. Os expositores querem falar mais alguma coisa? Sônia? Dr. Anderson? Então, eu declaro encerrada a audiência pública neste momento, para que possamos, então, numa nova fase, fazer uma nova audiência, como já foi exposto aqui várias vezes, e as pessoas, então, se inscrevam dentro do prazo e possam fazer uso da palavra. Lembrando que a consulta pública vai ficar no site ainda por mais 4 dias, para que as pessoas possam, então, neste espaço, se manifestar, e o Poder Executivo retornará a essa Casa de Leis para uma segunda discussão, como aqui arduamente exposto, para então discutirmos na próxima vez o contrato de convênio de cooperação com o Governo do Estado de São Paulo. Eu agradeço, então, aos telespectadores, agradeço à população aqui presente, aos secretários, meus companheiros, ao prefeito. Muito obrigado pela atenção a todos e boa tarde.